Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, você que está nos assistindo pela TV Manaim ou mesmo pelo YouTube. Nós estamos dando início ao segundo episódio da série sobre Jó, sobre o livro de Jó, onde nós estamos abordando alguns aspectos da ciência no livro de Jó, aquilo que o homem foi descobrindo ao longo do tempo, mas que já estava descrito na palavra. No episódio passado, nós falamos um pouco sobre a terra, suspensa no nada, como isso já estava descrito lá no livro de Jó, e o homem só foi descobrir isso muito tempo depois, mostrando que a ciência ela caminha naquilo que é o conhecimento humano, naquilo que nós vamos avançando no nosso conhecimento, mas a palavra de Deus é eterna, ela é a mesma ontem, hoje será para sempre. Por isso Deus sempre estabelece na sua palavra a verdade absoluta. E hoje nós vamos continuar falando sobre o livro de Jó e alguns aspectos da ciência que nós vamos conhecer ao longo do tempo, mas que o Senhor já deixava descrito na sua palavra, mostrando que esse Deus nosso Deus é soberano, e ele é pura sabedoria, e ele dá essa sabedoria ao homem, dá para que o homem possa ver a criação e possa glorificar o nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui novamente com os pastores, pastor Cleiton, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Tiago, Pai do Senhor, aqueles que estão nos assistindo. Pastor Alonso também está conosco. Paz do Senhor, pastor, tudo bem? Paz do Senhor a todos, uma alegria estar aqui convosco. E hoje nós vamos começar falando sobre um texto da palavra do livro de Jó, que está no capítulo 28, verso 25, olha. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Então, o Senhor mostrando ali mais uma vez, falando com Jó, sobre uma coisa que nós só fomos descobrir depois, que é a pressão atmosférica e aquilo que é a nossa atmosfera. Eu queria passar a palavra para o pastor Cleiton, para que ele pudesse nos falar um pouco desse aspecto sobre a pressão atmosférica, como que nós estamos entendendo isso e como que isso já estava descrito na palavra de Deus anteriormente a toda a ciência que nós temos hoje, né? Pastor Tiago, é interessante, você falou que a gente dá aula de física, né? E muitas vezes os alunos, eles perguntam e se deparam com essa matéria que é dada no ensino médio, no segundo ano. E é uma coisa que a gente tira um pouco o conceito e às vezes assim, toma um pouco de susto, é quando a gente fala que o ar tem peso. Porque como que nós não sentimos? Eu não posso pegar um pouquinho de ar aqui e pesar, né? Então, só que isso é uma ideia que ela veio sendo mostrada ao longo de séculos e é uma ideia até comprovada, recente, porque foi em 1643, com o evangelista Torricelli, ele descobriu e conseguiu comprovar que o ar tem peso. Sim. E tem massa, e nós chamamos esse peso de pressão atmosférica. E hoje aparece até assim uma coisa, porque muitos assim não entendem e até mesmo acham estranho você falar que o ar tem peso. Mas o que nós vimos? Nós vimos uma coisa que é simples, é fácil de nós entendermos isso. Quando você mergulha numa piscina, por exemplo, você começa a sentir os efeitos da pressão atmosférica. Então você começa a sentir os efeitos da pressão que está sobre seu corpo. Então o ar, ele é algo que está em torno de nós e ele exerce uma força, um peso, mas nós não sentimos, porque nós nascemos já sobre essa pressão. Sim. Então nós já nascemos e desde criança nós já acostumamos, né? É a mesma coisa, é uma pessoa que ela tem um certo peso, ela já está acostumada com o seu peso. Ela sente uma diferença quando ela engorda ou quando ela emagrece. Então ela vê alguns resultados. E a mesma coisa com a pressão. Quando nós subimos, por exemplo, uma montanha, o que acontece? Nós sentimos uma dificuldade de respirar. Então você desce lá numa piscina, você vai sentir a pressão no tímpano, né? De fora para dentro. Quando você sobe, você começa a sentir o tímpano, você vai ali para Domingos Martins, alguma montanha, você começa a sentir isso. E Torricelli, ele começou a fazer experimentos, e um experimento que ele fez, que é muito comum, ele pegou um bulbo, né, de vidro e encheu de mercúrio. E quando ele pegou e ele colocou um balde de água e colocou aquele vidro em cima, de boca para baixo. Com o orifício em cima estava aberto, ele colocou. O que seria normal seria fazer o quê? Ele vazar totalmente. Sim. Só que aí ele viu que não vazava. Por quê? Porque ali
existia uma pressão que fazia com que aquele mercúrio ele continuasse, e ele calculou ali e viu que 76 centímetros. E ele fez os cálculos e ele entendeu que a pressão, que foi depois, posteriormente chamada de pressão atmosférica, ou Pascal, né? É uma pressão que ela exerce uma coluna, né? Uma coluna que chega a 76 centímetros de mercúrio. Isso foi adotado hoje na física e nós entendemos que o peso, com isso, nós conseguimos calcular a densidade e a massa, o peso, né? O peso, a massa do ar. Então ele exerce que isso na palavra do Senhor estava mostrando algo que era imaginável, algo que o senso comum, até mesmo das pessoas, hoje em dia, ela foge do senso comum, mas é um mistério que a palavra do Senhor, ela fugiu do conhecimento científico da época. E se nós formos olhar ao que? 400, menos de 400 anos atrás, Nós descobrimos isso, descoberto isso. E como o pastor falou, Alonso falou uns programas passados, né? Nós tratamos sobre o livro de Jó também. Ele falou, Jó foi mais ou menos há 1.500 anos antes de Cristo. Temos aí uns 3.500 anos de história, né? Entre nós hoje e quando presume-se que o livro de Jó foi escrito, né? Então, você vê que aí, agora, 400 anos, Brasil recém-descoberto, 400 anos, aí você vê, ele fez esse cálculo e ele entendeu que o ar tinha peso. Tem até um outro texto da palavra que ele projetasse, que está em Jó, capítulo 38, 37, né? Que diz assim, ó, quem numerará as nuvens pela sabedoria? Ou seja, à medida que foi passando o tempo, nós fomos entendendo sobre essa atmosfera e hoje nós temos uma atmosfera bem definida daquilo que nós entendemos sobre as camadas dessa atmosfera. E isso foi ao longo da história, né? Por exemplo, temos cientistas que foram subindo de balão e aí foram medindo cada uma dessas modificações dessas camadas. E hoje nós temos isso aqui definido, a gente aprende na escola, na troposfera, a estratosfera e por aí vai. E cada camada dessa tem uma pressão atmosférica diferente. E uma coisa interessante que o senhor está falando sobre isso é que a pressão atmosférica, como ele viu, ela tem relação com a altura, né? Sim. Então, isso que hoje dá a questão de... Nós estudamos, mas para que você estuda isso? Tem fenômenos, nós conseguimos atingir níveis do mar, nós conseguimos ver os fenômenos que acontecem até mesmo na natureza e na questão do clima pela questão dessa descoberta. Isso nos deu, exatamente isso nos deu a capacidade de nós podemos presumir, né, e até prever a questão do clima, da meteorologia. Isso foi um avanço importante porque isso ajudou na plantação de lavouras, isso ajudou em muitos aspectos que nós temos hoje. Não é simplesmente, a gente tem às vezes a gente tem uma falsa impressão de que a meteorologia só serve para saber se não, vai dar sol ou vai chover. Não é só para isso, né? A meteorologia ao longo do tempo, ela nos deu um avanço, principalmente naquilo que é o cultivo de alimentos, que é muito importante hoje para o nosso planeta, né? Esse cultivo de alimentos para uma população tão grande. Isso veio avançando ao longo do tempo. Você vai percebendo, por exemplo, isso acontece muito no esporte, né, pastor Alonso, que às vezes vai um grupo de esportistas, acontece muito no futebol, por exemplo, vai para uma altitude para jogar e o jogador não consegue correr, não consegue respirar, porque a pressão atmosférica ali é diferente, ele está acostumado com a pressão aqui embaixo, ele vai lá para uma altitude, não consegue respirar direito, sente falta de ar, né? Porque ali tem menos oxigênio, a pressão é menor, isso atrapalha no funcionamento. Quando o astronauta vai para fora da Terra, a microgravidade, a falta de pressão atmosférica atrapalha o seu organismo, faz com que o seu organismo funcione de forma inadequada. Você vê como tudo isso Deus estabeleceu para nós, para que a vida fosse plena aqui no nosso planeta. Mas sobre a meteorologia, pastor Alonso, também, apesar de ser uma descoberta humana, que nós entendemos ao longo do tempo, isso também estava escrito já na palavra do Senhor, não é isso? Pois é, muito, muito interessante, né? E vendo aqui, primeiro esse versículo, quem deu peso ao vento, tem até, eu queria abrir um parênteses aqui de uma coisa simples, que é um ensino que nós temos na igreja, porque o vento você não vê, né? Mas o vento você sente. E como muito bem explicado aqui, o vento é indispensável, essa pressão atmosférica,
não só o vento, né, mas todo esse ambiente que nós estamos é indispensável para a sobrevivência humana. E a mesma coisa é o Espírito Santo, né, que é tão necessário e tão presente mesmo que você não veja. E ele é indispensável para a vida espiritual do servo. E o aspecto que eu gostaria também de dizer, como quando deu peso ao vento, é que todo esse conhecimento ele veio avançando e nós temos hoje, por exemplo, a geração de energia eólica, né? Sim. Que são as grandes pás, tem vários lugares, a gente até se impressiona com o tamanho dessa geração de energia eólica. No Brasil, sobretudo, tem bastante, que é transformar essa energia do vento em energia elétrica, isso mecânica e depois elétrica, né? Então, muito interessante. Mas o pastor Tiago trouxe aí um ponto que é sobre a meteorologia. É uma coisa que sempre chamou muita atenção do ser humano, porque você plantar na hora errada, você tem um prejuízo na colheita, né? Então, de uma certa forma, prever qual que vai ser o clima, o tempo, ele tem uma associação até com a própria sobrevivência, porque se você plantar e não colher, você não tem alimento. E a Bíblia, o livro de Jó, ele traz muita riqueza sobre isso, sobre como prever e como que o Senhor fala sobre previsão de chuva, previsão de tempo. O primeiro é esse versículo: quem numerará as nuvens pela sabedoria? E aqui já vem o primeiro ponto. Numerar nuvem é uma coisa complexa, porque você está falando de um volume altíssimo de nuvens que em várias regiões, hoje nós temos tecnologias que nos permitem, através de vários sistemas de monitoramento em todo o mundo, mais a estatística, e eu acho a precisão profética muito interessante, numerar as nuvens. E aí, se precisa hoje, a meteorologia, o estudo de previsão do tempo, depende muito da estatística para determinar a probabilidade de chuva. É muito interessante como que Deus permitiu esse avanço e a estatística se fundiu, se uniu mais fortemente aí com a previsão do tempo, século XVIII, XIX. Então a gente está falando de coisas recentes. Apesar de que muitas vezes erraram, né? Havia uma previsão e a previsão antes era muito ampla, né? Em todo um estado, de toda uma região, e chovia em um determinado lugar, não chovia em outro. Mas a Bíblia fala vários textos e eu gostaria de citar alguns aqui. Jó 36, 27 diz assim: porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu vapor. Então, esse aqui, ele tem um aspecto até do gotejamento, desse princípio de como tem os vários momentos da transformação de sólido, líquido, gasoso. Tem aqui Jó 37:11, também com umidade carrega as grossas nuvens e esparge a nuvem da sua luz. Em 1753 foi criado o higrômetro, que permite medir a umidade. Então, você tinha o conceito, às vezes se sabia, mas a medição só veio no século XVIII. Tem um versículo que eu acho muito interessante, ele é muito moderno disso, que está em Jó 37:16, que diz assim: tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito no conhecimento? Eu me impressionei quando eu li esse versículo, porque ele tem a expressão tens tu notícia. E se tem uma coisa que todo noticiário hoje tem um momento, é para falar de previsão do tempo. Inclusive até aqui na Rádio Manaim, né? Tem a previsão do tempo para falar como que vai estar o clima no seminário, entre outras coisas. Mas isso é muito comum. E a palavra já falava: tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens, que está relacionado com isso e que acaba que a imprensa hoje tem capitalizado bastante isso. Então são alguns textos aí de um assunto. Tem Jó 36, 33 também tem um versículo muito interessante, diz assim: o que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados, acerca do temporal que sobe, né? Então, E você vê como Deus faz a coisa de forma tão perfeita, que ele fala o seguinte: ó, quem deu peso ao vento? Nós não demos peso ao vento, nós humanos. Nós só descobrimos
o quanto pesa, né? Verdade. Quem deu peso ao vento foi o próprio Senhor. É. E repara, se a pressão atmosférica fosse dobrada, isso também quase que dobraria a disponibilidade de oxigênio, o que faria com que nós fôssemos expostos a uma quantidade de oxigênio muito grande, porque até o oxigênio tem que ser mensurado, né? O nosso oxigênio é em 21%, mais ou menos. Se esse oxigênio aumentar muito na atmosfera terrestre, o planeta inteiro entra em combustão espontânea e explode tudo, né? Você vê que até o peso da atmosfera que o senhor deu de forma exata, para que fosse confortável para nós a respiração, para que fosse confortável para nós a questão da atividade física. Quando a pressão diminui, você sente dificuldade de respirar. Quando a pressão aumenta, você também sente dificuldade. Isso acontece com os mergulhadores, né? Quando vão a uma profundidade muito grande, a pressão ali é muito alta. Isso cria neles, no sangue deles, uma deformidade, que aí eles têm que ficar num período ali voltando para a pressão normal, porque senão eles podem ter um problema de saúde. E isso também influencia numa coisa que é fundamental no nosso planeta, que é o ciclo da água. Porque com a pressão de 1 atm, a água ferve a 100 graus. Ó. E se dobrasse, ela ferveria a 120, 130. E aí o que aconteceria? Todo o ciclo da água mudaria completamente. E o ciclo da água é importantíssimo. A gente aprende lá no 6º ano, né? Sobre o 6º ano do fundamental, sobre o ciclo da água. E como isso é importante. E como nós descobrimos isso. Mas isso também está descrito na palavra do Senhor, não é isso? Cleide podia falar para nós sobre esse assunto? Sobre o ciclo da água. O ciclo da água está descrito na palavra em Jó 36, versículo 27 e 28. Diz assim, olha, porque faz miúdas as gotas da água que derramam como chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Isso é o ciclo da água. E o ciclo da água é importantíssimo para nós aí, naquilo que é a vida humana, não é isso, Cleiton? Então, quando nós falamos assim, até hoje, nós vemos assim, o planeta Terra é o planeta água, né? Sim. Que nós temos assim, quando nós vemos a pressão, igual o pastor Tiago falou, que a pressão atmosférica, ela tem vários relacionamentos, não só com a nossa vida, a nossa respiração, a nosso cotidiano, então as grandes altitudes, isso gera impacto não só biológico, mas também na questão da natureza. E nós vemos ali, aqui tem essa imagem aqui, e fazer até lembrar aqueles que já estudaram, já a 6ª série está bem distante, né? Então, lembrar aqui o ciclo da água. O que acontece no ciclo da água? Nós temos aqui a evaporação, né? Nós vamos começar o ciclo da água, independente de onde que a gente começa, ele sempre volta, né? Para um ponto de partida. Então, nós vamos começar aqui no mar. O que nós temos? A questão da diferença de pressão entre a condensação, que eu quero que, quando você tem diferença de pressão, você tem diferença de temperatura. Então, por isso que às vezes nós subimos a montanha, é mais frio do que ao nível do mar. Então, você tem o quê? A evaporação ali, ela faz com que as moléculas de água, o ar evapore, né? A água evapore e ela começa a subir. E aí, né, até mostrou um pouco atrás, a divisão das camadas, né? As camadas que temos na crosta terrestre, na camada atmosférica. Camada atmosférica. Nós temos as camadas atmosféricas e aí a água para na camada atmosférica e aí ela começa a fazer o quê? Devido à pressão. Então a pressão ela faz com que ela segure a água para que ela não vá para o espaço. Então nós temos essa proteção. Então ela segurada ali, então ela começa a se formar o quê? As nuvens. E aí entra no texto que o pastor Alonso leu logo no começo, que é a contagem das nuvens. Então a contagem, se você contar hoje a nuvem, você tem que primeiro contar o tanto de água que tem. Então a quantidade de molécula de água que tem. É só o nosso Deus que conhece isso. E aí você vê como que o livro de Jó é um livro que é maravilhoso. Por quê? Porque o Senhor começa a falar o seguinte, que é diferente. Aí nós começamos a relacionar tudo. Por quê? Porque a diferença de pressão, você tem a questão de convecção dos ventos. Então você começa a ter
Relacionamento com os ventos. com o vento. Então, com o vento, você começa a circular diferença de alta pressão e baixa pressão. Essa água, ela começa a condensar, se transformar em nuvem. Aí ela começa a ter peso. Por quê? Porque a água cai? Porque ela começa a se aglutinar. Aí começou a aglutinar ali, o que vai acontecer? A aglutinou, ela tem um peso maior do que o peso do ar. Vem a precipitação, né? Aí vem a precipitação. Então nós vamos lá. Aí ela já começa, volta para a precipitação. E aí, com a precipitação, a água, ela vai o quê? Vai lá para as montanhas. E aí, como é muito frio, aí até o livro de Jó também fala sobre o gelo, a formação de gelo. Do gelo, é. Então você vê assim, aí já começa a ser a formação do gelo. Isso é impressionante, né? Como que o livro de Jó faz? Ele vai falar também em outro texto, a formação do gelo. Ele vai falar em outro texto sobre o circuito do vento. Olha, o vento ele faz um circuito, ele passa de um lugar para outro, ele faz um circuito. Isso tudo está relacionado com esse princípio que nós descobrimos aí, que é com o princípio do ciclo da água. E aí você vê, né? Então, o Senhor, ele estava mostrando tudo aquilo que é vital, que sustenta o planeta. Hoje nós temos o quê? Se nós não tivéssemos o ciclo da água, e nós vemos assim, hoje nós vemos até mesmo alguns lugares, porque existe a questão da preocupação com o desmatamento da Amazônia, porque está dentro da questão do ciclo da água. Porque nós vemos assim, e nós vemos que interfere, e você vê outros lugares que há vários relatos, e isso é também profético, é bíblico, e nós vemos assim a seca em alguns lugares, onde que há um acúmulo. Nós temos vivido, né, nos últimos dias aí, chuvas. Grande precipitação de água, né? Chuvas torrenciais. Né? O homem acaba com a degradação, a poluição, interferindo na obra maravilhosa de Deus. Que é o quê? Aonde que Deus criou tudo perfeito. A obra, a criação de Deus, ela é perfeita. E Deus estava mostrando no livro de Jó a maravilhosa, como nós lemos um texto, né? A palavra maravilhosa, trovejando da boca de Deus, fez tudo isso. E nós vemos que o Senhor, ele fez uma explicação para Jó ali, que Jó não compreendeu. Hoje, os cientistas entenderam, há pouco tempo atrás, né, pastor, esse ciclo da água, e é tão importante que é ensinado no ensino fundamental, nós vemos que isso é sustentado no nosso planeta. Então você vê, ali no ciclo da água, você tem tudo que a palavra fala. Você tem a água, tem as evaporação, nuvens, condensação. Você tem os ventos, você tem a formação de gelo, e aquilo ali tudo volta, o gelo derrete, e volta para os rios para o mar. E o texto fala exatamente isso, a evaporação, a chuva do seu vapor, condensação, as nuvens destilam, precipitação, goteja sobre o homem. Tudo num versículo só, você vê exatamente o ciclo da água ali sendo estabelecido e outros versículos vindo apoiando, como esse do circuito dos ventos, como a criação do gelo. Então são versículos que apoiam todo esse mecanismo complexo que é o ciclo da água. Eu achei, assim, muito interessante esse contexto e queria falar alguns textos aqui só corroborando aqui com o que o Cleiton disse. Em Jó 28:4, ele diz assim: então intervém o homem e as águas se vão. Então, esse aspecto da intervenção humana e que em muitos momentos afeta esse equilíbrio, né, como diz o próprio texto, das grossas nuvens, e o que a gente vê hoje é realmente um desequilíbrio, né? Às vezes chove muito em um lugar, chove menos em outro, entre outras coisas. Os nossos dias proféticos, né, que estão profetizados na palavra, nós temos esse desequilíbrio. Toda né? a criação geme, né? Toda a criação geme. E uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, pastor Tiago, é sobre 2 versículos que diz assim: a chuva porventura tem pai? Jó 38, 28 e 29. A chuva porventura tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? As gotas do orvalho são fundamentais nas plantações, a gente já disse isso. Uhum. E esse entendimento de tudo isso que o Cleiton trouxe, ele foi transformado em tecnologias para mitigar hoje os grandes impactos que tem da intervenção humana e de muitas outras coisas, as mudanças climáticas, né? Então, a geração das gotas do orvalho, hoje, por exemplo, você tem sistemas
que tentam, de uma certa forma, substituir a precipitação. Você vai numa fazenda, você vai estar lá um sistema de gotejamento artificial para garantir que tenha chuva durante todo o período do ano, necessário para produzir ou mais pasto, ou mais soja, ou se tiver uma seca muito grande, ele vai continuar produzindo. E isso o homem ele copiou a partir de um conhecimento da obra criadora. Deus permitiu que acessemos esse conhecimento de como que funciona a obra criadora e foi desenvolvendo a tecnologia. E do outro lado tem a palavra em Jó 38, 29, diz assim, de que ventre procede o gelo? E foi muito bem explicado aqui esse princípio de geração de gelo, que tem uma base importante na termodinâmica, nos avanços da termodinâmica do século XVI, XVII, em que se diferencia os estados da matéria, sólido, líquido, gasoso, né? Assim como você disse, para ferver a água, para ir para o estado gasoso, você tem também para solidificar a água, quando você abaixa a temperatura. E esse conhecimento recente, se a gente vai dizer, ele também gerou tecnologias importantes. Por exemplo, no século XIX, 18, 19, tem criação de geladeira, Sim. que hoje toda casa tem. Então, você dentro da sua casa, você está gerando gelo, né? E essa geração de gelo beneficiou muito as famílias e a humanidade de uma forma geral. Em muitas casas, você tem um ar-condicionado, que também está gerando uma temperatura menor, que é o mesmo princípio da geladeira, que é com base nesse conhecimento da obra criadora. Maravilha. Estamos chegando aqui ao final de mais um programa, né? Eu queria pedir ao pastor Cleito que fizesse as considerações finais, para que nós encerrássemos esse programa que tem sido uma benção, né? Meus irmãos, aqueles que estão nos assistindo, né? Nós estamos vendo no livro de Jó a obra que Deus criou, a obra criadora. Nós estamos debaixo de leis e debaixo de certas direções que Deus nos deu. Mas o que é mais importante, nós vemos que, através do que nós estamos aprendendo aqui, que a ciência, ela é descoberta pelo homem, e isso é salutar. Mas a nossa fé, ela vem pela palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é que direciona todas as coisas. E hoje nós vemos aqui o ciclo da água, nós estamos trabalhando no livro de Jó, e nós estamos conhecendo um pouco da verdade de Deus. A verdade que Deus fez todas as coisas para a honra e glória do seu nome. E nós vemos que a palavra, ela entrega mistérios que ao homem, ele entende pela revelação. Nós entendemos isso e o Senhor já tinha mostrado ao homem as coisas que funcionam da sua criação, e Deus tem mostrado para nós que através da sua palavra nós possamos alcançar algo além, que é a salvação de Deus. E nós estamos aqui baseando, nós somos aqui estudiosos, né? Pastor Tiago, engenheiro, pastor Alonso também, nós estamos aqui conhecendo a ciência que Deus já tinha mostrado a um homem que sofreu muito, mas um homem que entendeu, através do seu sofrimento, um mistério de Deus, que Deus se revelou a ele de uma forma maravilhosa, de uma forma com que ele entendeu não o sentido do seu sofrimento, mas entendeu o plano de Deus para a vida dele. Um plano muito maior do que aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E Deus tem uma bênção para a sua vida, para as nossas vidas, através da sua palavra. Conhecendo a sua palavra, conhecendo a sua verdade. E nós vamos trabalhar mais com a palavra do Senhor, entendendo que a ciência, ela é algo que vem de Deus. Algo que vem de Deus para que nós tenhamos a fé naquilo que Deus tem para mostrar para nós. Bem, chegamos ao final desse programa. Pai do Senhor Cleito, Pai do Senhor Pastor Alonso. Pai do Senhor, uma alegria. Pai do Senhor. E a você que está nos assistindo, nós desejamos também a paz do Senhor, fazendo uma lembrança. O livro de Jó é um livro que nos mostra muitos aspectos, mas há um versículo que diz assim, olha, quem me dera se as minhas palavras fossem escritas, fossem gravadas para sempre na rocha. A ciência muda ao longo do tempo. O nosso conhecimento científico vai aumentando
E aí nós vamos mudando conceitos, mudando leis científicas, mudando teorias, e ela vai se adaptando à medida que nós vamos aumentando o nosso conhecimento científico. Mas há uma coisa que fica gravado para sempre na nossa vida, que é a palavra de Deus. Ela não muda. Ela é a mesma ontem, hoje, será para sempre. E essa gravação no nosso coração é que deve estar cada dia mais sendo preservada e conservada, que é a salvação que um dia o Senhor nos proporcionou. Se essa salvação ficar gravada no nosso coração, na eternidade também se grava uma coisa que fica para sempre, que é o nosso nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. A todos que estão nos assistindo, a paz do Senhor Jesus.